Olá, viajantes! Tudo bem com vocês? O relato de hoje é baseado em fatos reais. Sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato O Brinquedo Enfeitiçado. Vamos ao relato. Durante meus anos de serviço como professora de pré-escola, tive muitas experiências, algumas boas e outras ruins. Eu realmente amei meu trabalho e tentei fazê-lo com tanta paixão e amor o quanto foi possível, porque as crianças eram todas tão adoráveis, cada uma com sua personalidade. Porém, um dia, tudo mudou. E isso é algo que até hoje continua me atormentando, sem saber como me livrar daquilo que tem sido o mais cruel dos meus pesadelos. Entrou um aluno novo na sala de aula. Vinha da província, porque estávamos numa unidade habitacional. As pessoas emigravam e migravam de forma recorrente. Os alunos mudavam de escola ao longo do ano e alguns chegavam imediatamente para substituí-los. Um dia, a diretora da escola me apresentou a Dona Antônia, que trouxe seu pequeno Joel com ela. O menino chegou para ingressar na turma B, e embora já tivesse passado vários meses desde o início do ano letivo, a diretora me disse que não havia problema, que devíamos recebê-lo na instituição. Na manhã seguinte, Joel chegou à sala de aula acompanhado de sua mãe, que o deixou na porta da sala. O garotinho logo entrou, carregando sua lancheira, e na mão um brinquedo do filme Toy Story, um camarada. Normalmente eu não deixava os alunos entrarem com brinquedos, pois isso causava distração nas atividades. Mas, como o aluno era novo neste caso, eu abri uma exceção e permiti que ele ficasse com seu acompanhante, que chamou a atenção das outras crianças. Quando ele entrou e se sentou na sala de aula, comecei com as atividades do dia. Queria apresentar o novo colega na frente dos demais, mas o pequeno se recusou a se apresentar. Vendo sua recusa, não insisti e o levei para um lugar desocupado para começar com o trabalho do dia. O menino não largou o brinquedo que tinha na mão direita. Sugeri colocar em cima da mesa, mas ele apenas balançou a cabeça dizendo que não. Então deixei ele estudar do jeito que ele se sentia mais confortável e confiante, para que o processo de adaptação fosse um sucesso total. Com o passar dos dias, vi que o pequeno começou de vez em quando a interagir com os colegas. Integrou-se perfeitamente nas atividades em grupo. Sua linguagem era muito desenvolvida, por isso ele se sentia seguro e começou a conversar e a interagir com os colegas do grupo. Ele tinha muito conhecimento do sistema solar e também dos animais marinhos. Dessa forma, quando ele queria conversar com seus colegas, esse era o assunto principal da conversa. Depois de alguns meses, notei que a mãe vinha buscá-lo um pouco aborrecida. O garotinho, ao ver a mãe na porta, mudava sua expressão alegre por uma atitude quieta e tímida. Percebendo aquela mudança na Dona Antônia, perguntei se havia algo errado, e foi nesse momento que ela começou a me contar. Então ela disse: "Vou comentar de uma vez, já que você está me perguntando. Meu filho diz que um aluno o incomoda aqui na escola." Ao ouvir a resposta da mãe, não acreditei no que ela dizia, pois sempre tive a visão de cada um dos alunos e nunca percebi que o incomodavam. No recreio, eu observava o que eles faziam no parquinho ou nos banheiros, mas nunca observei que outro aluno implicasse com ele ou lhe fizesse algum mal. Porém, para tranquilizar a mãe, prometi ter mais cuidado com Joel, vigiá-lo durante as brincadeiras e, claro, ficar de olho o tempo todo na sala de aula. O tempo passou e se aproximava a data da formatura dos pequenos, que iriam para o ensino fundamental. O tempo seguia seu curso. Fiquei um tanto preocupada, porque Dona Antônia vinha 3 vezes por semana.
com a mesma queixa. E embora eu observasse o filho dela todo santo dia, não houve esse problema que ela havia falado. Tentei atender a senhora ao máximo possível, mas a presença dela já estava me incomodando. E embora o garotinho fosse um aluno muito bom, não queria continuar lidando com a teimosia da mãe. Certa manhã aconteceu um incidente um tanto terrível. O aluno foi empurrado do carrossel que estava no parquinho no chão, fraturando o braço com o osso exposto. Quando vi o braço do aluno tingido de vermelho, fiquei muito chateada e por um segundo não sabia o que fazer. Depois avisei o diretor da escola para que ele continuasse cumprindo os protocolos do acidente. Vendo o aluno que chorava demais, sem conseguir acalmá-lo, entrei em contato com a mãe, mas ela não atendeu a minha ligação. O caos se fez presente. Os outros pequenos ficaram assustados ao ver o estado do colega. Logo chegaram os parentes, entre essas pessoas estavam a avó, para levá-lo imediatamente ao posto de saúde que ficava perto da escola. A incerteza de saber o que aconteceria a seguir me deixou realmente chateada. Me senti muito culpada por não ter evitado aquele infeliz acidente. Eu sabia de antemão que a responsabilidade recaía sobre meus ombros. Era só esperar pelas consequências do ocorrido. Com o passar do tempo, aparentemente, o aluno ficou bem. Fizeram uma operação delicada em seu braço. Após várias horas de intervenção, tudo foi um sucesso. Eu vi que os pais não falaram absolutamente nada. Tudo estava em silêncio. E isso foi um grande alívio para mim no começo. Porém, nunca pensei que o silêncio fosse o começo da coisa mais horrível que eu iria viver futuramente. Passaram-se semanas de recuperação. Acompanhei a família no que foi preciso. Um dia, a mãe veio na sala com o pequeno. Ela estava com alguns documentos em mãos. Perguntei como estava o Joel, mas ela só me respondeu com palavras frias. Já está melhor, obrigada. Quando você vai voltar? Eu perguntei sorrindo para o garotinho. Desculpa, mas é por isso que eu estou aqui. Vou matricular ele em outra escola, entendeu? As palavras da senhora causaram aquele sentimento de culpa que eu já tinha crescendo dentro de mim. Não falei nada para ela e aceitei a carta da instituição. Dei a ele seus pertences, assim como alguns brinquedos que ele havia deixado no dia do acidente. Observei o aluno sair sem demonstrar nenhuma expressão no rosto. Aquilo me pareceu muito estranho, pois ele não ria, não falava muito nas aulas e às vezes parecia distraído. A senhora saiu da sala com uma caixa com os pertences do aluno. Quando, alguns minutos depois de sair, vi que o garotinho voltou à sala, segurando seu brinquedo, o Woody. Ele foi até onde eu estava, deixando o boneco na minha mesa. Na hora eu não falei nada, pois achei que ele estava me deixando uma lembrança, que claro eu aceitei. Mas quando ele estava saindo, fez uma cara estranha. Saiu da sala e foi ao encontro da mãe. Olhei pela janela e vi que os dois estavam olhando para trás e sorrindo. Eles se afastaram até que eu não os vi mais. Afligida por tal situação, a culpa não saía da minha cabeça e dos meus pensamentos, o que gerou chamadas de atenção do diretor. Sem dúvida, o acidente do aluno foi consequência do meu descuido na hora do recreio. E embora eu quisesse impedir a decisão da mãe, me abstive de fazer, pois dava para ver na cara dela que ela não ia mudar de ideia. Embora tenha sido perguntado, a partir daquele momento, tudo mudou para mim. Não entendia como um segundo do tempo era suficiente para transformar nossas vidas, e principalmente o destino que tínhamos que percorrer. Ou talvez tudo já estivesse escrito e não houvesse nada que pudesse fazer. O meu pesadelo começou quando vi o menininho sair da sala, deixando o seu boneco em cima da mesa. A partir desse momento, começou a esfriar.
mas como era a hora do recreio, saí com as outras crianças e não dei mais importância. Enquanto eu estava no parquinho, para evitar que um outro acidente acontecesse, o zelador se aproximou de mim para me dizer que havia crianças puxando as cadeiras na minha sala de aula. Achei que não fosse possível, pois eu mesma havia fechado a porta e só poderia ser aberta com a chave que eu tinha. Vendo que ele estava falando muito sério, eu fui direto para a sala de aula e, ao me aproximar, eu vi nitidamente as crianças dentro da sala brincando com as mesas e cadeiras. Irritada com tal situação, olhei pela janela, mas para minha surpresa, não havia ninguém. Embora os móveis estudantis estivessem espalhados, e eu jurava que não havia deixado assim, entrei para verificar se não tinha ninguém escondido embaixo da escrivaninha. Porém, pensando que ia surpreender um pequenino, a minha surpresa foi ainda maior, pois embaixo estava o brinquedo de Joel, o vaqueiro do filme Toy Story. Ao tocá-lo, ouvi uma mesa se mover, arrastada pelo chão. Mas quando me virei, não havia ninguém na sala e a porta estava fechada. Confusa, fui para o recreio para continuar vigiando as crianças no parquinho. Mas em minha mente ainda pensava naquele acontecimento que havia me assustado muito. Eu nunca acreditei em fantasmas, mas naquele momento minha mentalidade mudou completamente. As companheiras me perguntavam o que estava acontecendo quando viram o meu rosto completamente pálido. Eu não podia contar nada para elas, porque, obviamente, elas iriam pensar que eu imaginei tudo. No final do expediente, a zeladora limpava as mesas e, nesse momento, vi que ela permanecia parada, olhando fixamente para onde estavam os livros da biblioteca na sala de aula. "O que acontece, dona Sara?" eu disse espantada. E ela respondeu: "Eu vi que os livros de histórias foram caindo, um a um." Ela, se aproximando da área da biblioteca, começou a pegar os livros de histórias, e embaixo deles estava o pequeno cowboy, e eu não sabia como ele chegou naquele lugar, porque eu mesma o deixei em uma gaveta da mesa. Irritada com a situação que estava acontecendo comigo, lembrei da imagem de Joel saindo da sala com aquele sorriso estranho no rosto, que me gelou até os ossos. A mãe tinha algo que não me convenceu muito, sendo uma pessoa fria e sem expressão de sentimentos. Eu não conseguia entender o comportamento do pequeno. Porém, lembrei que meses atrás, algumas senhoras falavam dela que se dedicava a fazer feitiçaria. Devemos ter cuidado com a Antônia. Dizem que ela fez feitiçaria ao Jacinto para ele se casar com a Tina, uma vez que a viram sair da casa dela várias vezes. Eu já tinha ouvido boatos na comunidade onde eu dava aulas que faziam esse tipo de trabalho. As pessoas buscavam ajuda por esses meios para sanar seus males, atrair boa sorte ou, se for o caso, fazer amarrações. Eu não acreditava plenamente na eficácia daqueles trabalhos de magia, mas me pareceu estranho que naquele momento eu tivesse lembrado de todos aqueles detalhes que pensava ter esquecido. Aquele dia foi o começo do que continua me atormentando até hoje. Na manhã seguinte, cheguei na minha sala de aula e as coisas que estavam guardadas nas gavetas e móveis, como livros e pastas de trabalho, estavam todas espalhadas em pedaços no chão. Entre o que encontrei no chão, havia uma fotografia minha, dividida em 3 partes. Ao pegá-la, senti que queimei os dedos e deixei cair os pedaços que, inexplicavelmente, começaram a pegar fogo. Saí correndo, chamando o porteiro, que olhou assustado o meu rosto pálido. Ajudou-me a sentar numa cadeira, oferecendo-me um copo de água para estabilizar o meu corpo, e informou de imediato o diretor da escola, que se dirigiu diretamente à minha sala de aula
para me acompanhar ao posto de saúde da comunidade. Quando cheguei lá, vi que Dona Antônia estava com seu filho. Ela me olhava com uma cara estranha, de satisfação no rosto, enquanto o brilho de seus olhos fixos nos meus me causavam fortes dores abdominais no estômago, e o meu estômago estava revirando. Corri para o banheiro da clínica para vomitar a única coisa que tinha comido a manhã toda. Quando me olhei no espelho, vi que nas minhas costas estava sentado o boneco do pequeno Woody. Virei um pouco assustada, mas só vi uma sombra que estava saindo pela porta do banheiro. Fechei os olhos e comecei a questionar sobre minhas crenças divinas, que tudo isso era produto da minha imaginação, porque senão eu ia acabar enlouquecendo. Ao manter os olhos fechados, ouvi que alguém abriu a porta e estava se aproximando de onde eu estava. Nesse momento, abri meus olhos e olhei. Vi Dona Sara, que me perguntou se eu estava bem. Apenas a abracei e comecei a chorar. O que há de errado, professora? Não sei, falei soluçando. Espera um pouco. Joguei um pouco de água no rosto. Tinha certeza de que algo estava errado comigo, mas não entendia o que realmente era. Consultei a médica. Quando ela me examinou, disse que estava tudo bem, mas ainda assim me sentia muito mal. Quando saí do consultório, lá estava o pequeno Joel sentado em um banco, olhando o vazio, balançando os pés. O som de seus sapatos veio como um clique em meus ouvidos e foi insuportável. Por um momento, tentei dizer a ele para ficar quieto, mas lembrei que ele não era mais meu aluno. Saí correndo do posto de saúde, deixando a Dona Sara. Fui até o carro e depois direto para minha casa. Quando cheguei, minha mãe estava cozinhando alguma coisa na cozinha, enquanto meu filho estava no quarto assistindo TV. Joguei minha bolsa na cômoda da minha cama, mas com a força, ela caiu no chão com todas as minhas coisas espalhadas. Quando percebi que o Woody, o boneco do Toy Story, estava ali. Como foi parar na minha mochila, eu não sabia. Mas comecei a sentir tanto medo por todo o corpo que levei o boneco para a lata de lixo. Minha mãe veio me perguntar se eu estava bem. Apenas acenei com a cabeça, correndo para o meu quarto. Senti um aperto no peito e sussurros chegavam aos meus ouvidos. A imagem da criança permanecia na minha cabeça. Seu sorriso macabro não podia ser apagado. No dia seguinte, era sábado. Eu não queria levantar da cama. Minha cabeça doía muito e eu sentia muito enjoo. Quando a minha mãe viu o meu mau estado, levou-me ao médico da família, onde me pediram vários exames para saber a que se devia meu mal-estar. Naquele dia à tarde, após receber o resultado, o médico disse que estava tudo perfeito, que não havia encontrado nada de errado. Eu não entendia isso, porque realmente eu me sentia muito mal. E conforme as horas passavam, a energia que eu tinha, até para caminhar, era menor. Sem ter um atestado médico, não tive escolha a não ser comparecer ao trabalho. Estava com o rosto pálido e o meu corpo fraco. Ao entrar na sala para assinar, o diretor pediu desculpas por não poder continuar, justificando minhas faltas. E essa parte eu entendi. Fui para minha sala andando devagar. Ao chegar lá, larguei minha bolsa no chão. Quando olhei novamente, o Woody estava na minha mesa. Furiosa, liguei para a Dona Sara para me explicar o que aquele boneco estava fazendo ali. Mas o que ela me contou me deixou paralisada. E demorei alguns segundos para reagir. Estava endereçado a mim com um bilhete que dizia para a professora da turma 3B. Como eu sabia que era para você, a diretora me disse para deixar na sua sala, sem dizer uma única palavra, para evitar que a Dona Sara começasse a fofocar sobre mim. Sendo muito comunicativa, não falei nada para ela, nem me aborreci no momento.
Peguei o boneco e deixei na lata do lixo que tinha nos banheiros. Imediatamente, ouvi um barulho vindo da minha sala de aula. Os alunos ainda não haviam entrado. Estavam na fila, alinhados no portão da escola. Entrei na sala, deixando o boneco no lixo, e olhando para o teto, vi 2 borboletas pretas que saíram voando. Depois sentei-me na mesa porque, na verdade, não tinha forças para me levantar. E quando me sentei na cadeira, 2 tabuleiros que continham os blocos de montar, inexplicavelmente, 3 blocos saltaram até os meus pés. Ao pegar um deles, vi que uma sombra passava pela porta e entrava no banheiro das meninas. Imediatamente me levantei para ir até aquele local e, ao chegar, tive uma das piores surpresas que me fez cair no chão. Na pia estava um garotinho lavando as mãos, mas quando ele se voltou para olhar, onde deveria estar os olhos, havia 2 buracos negros no lugar. E depois ele entrou em um dos banheiros e a porta bateu com força. Corri para minha sala. Ao chegar, as crianças estavam entrando e uma das alunas estava com o Woody nas mãos. Eu perguntei a ela, irritada, onde ela havia encontrado, mas quando ela me viu chateada, ela apenas disse que estava na mesinha dela. A situação estava saindo do controle. Eu via o boneco e muitas coisas acontecerem comigo, a ponto de chorar na frente da última mãe que foi buscar a filha. Você está bem, professora? Ela me disse, segurando meu braço, porque eu estava a ponto de desmaiar. Não aguentei mais a pressão e comecei a chorar, enquanto a senhora me ajudava a sentar em uma das cadeirinhas. Ela pediu à filha para ir até os brinquedos. Vi em seus olhos que ela tinha algo a me dizer. Ela se sentou ao meu lado em uma das mesas, então, massageando os dedos, começou a falar. Eu sei o que está acontecendo com você, professora. Outro dia, eu estava no mercado onde vendem ervas e velas, coisas para rituais de limpeza e também para bruxaria. Eu tinha ido para comprar um remédio para a dor no joelho do meu marido. Ele reclama muito e uma comadre me recomendou. Então, quando saí do local, vi Dona Antônia. Ela entrou junto com o menino. Eles ficaram muito tempo lá dentro. E por motivos estranhos, eu fiquei alguns minutos e esperei até que eles saíssem. Então, vi que estavam carregando uma sacola com objetos e o menino um boneco. Porém, eles deixaram a sacola cair e de lá rolou outro boneco igual. Então você acha que eles fizeram algo contra mim? Muitas coisas se dizem sobre Dona Antônia, que ela se dedica à bruxaria. E é verdade, porque as pessoas procuram ela. Tenha muito cuidado, porque uma conhecida me disse que ela lhe culpa pelo acidente do filho. Está com raiva de você e quer se vingar. As palavras da senhora me deixaram paralisada. Quando ela saiu, olhei para o camarada que estava na mesa e seus olhos, inexplicavelmente, brilharam para mim. Entrei na minha sala de aula e, pegando minha bolsa, voltei direto para a minha casa. No caminho, desci do meu carro para caminhar, onde tem um barranco bem fundo, perto do cemitério da cidade. Peguei o boneco e, quando eu ia jogar, o corpo dele, que é de pano, estava descosturado embaixo do braço. Quando toquei aquela parte com os dedos, vi que havia algo dentro daquela abertura. Era como um papel enrolado. Tentei arrancar com as unhas, mas ficou muito apertado. Então usei um alfinete e foi assim que tirei esse papelzinho enrolado que tinha uns 5 centímetros. Ao desenrolá-lo, deixei-o cair no chão e fiquei em estado de choque ao ver que a pessoa daquela foto era eu. Então compreendi que era verdade, que Dona Antônia havia feito bruxaria para mim. Chorando, queimei aquela fotografia, jogando as cinzas no barranco junto com aquele boneco. Depois fui para casa, um pouco mais tranquila. Nos dias seguintes, minha saúde começou a melhorar, minha energia voltou
e parecia que já estava tudo bem. Porém, um dia inesperado, recebi a visita da diretora com uma nova aluna que iria ingressar no grupo. Naquele momento em que recebi a menina, o mesmo boneco que eu havia jogado no barranco caiu de sua mochila. Eu sabia que era o mesmo porque tinha a mesma abertura debaixo do braço. A garotinha olhou para mim pedindo que eu me aproximasse. Quando eu agachei até onde ela estava, ela sussurrou algumas palavras que me deixaram paralisada. Meu amigo e eu estamos bravos com você, porque você o deixou naquele barranco. Ele disse que quer te dar uma lição. Imediatamente senti que tudo escureceu e perdi a consciência, sem ouvir ou saber de nada. Algum tempo depois, quando acordei, vi que estava em uma cama de hospital e do lado de fora havia alguns policiais, com mandado de prisão. Eles estavam me acusando de negligência e, embora tudo estivesse a meu favor, as provas não foram suficientes para provar que foi um acidente o que aconteceu com o pequeno. Por enquanto, eu estou lutando contra a justiça para mostrar que os professores também têm o direito de se defender quando acontece um acidente na escola, e é difícil evitá-lo. Porém, todas as noites não paro de sonhar com o pequeno Joel, segurando a mão de sua mãe. Eles me olham segurando o boneco Woody, cujos olhos brilham e a boca expressa um sorriso demoníaco. Fim desse relato. Obrigada por ouvir o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.